Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão gramatical, que a gente chama de revisão gramatical 1, certo? Nós vamos agora retroceder a algumas matérias que a gente já passou, mas que são subsídios primordiais para que a gente entenda as próximas matérias e até mesmo para que a gente faça uma revisão geral para ter um entendimento maior das orações. As orações coordenadas e subordinadas, elas acabam sendo o ápice da gramática, porque nelas contém, ou deveria pelo menos conter, né, uma gama de conhecimentos que a gente deveria ter, na verdade, para poder fazer análise dessas orações, né? Não é simplesmente com uma classe gramatical substantivos, em que você sabe que substantivo é o nome que se dá a qualquer palavra, né? E aí você tem a classificação ali, a divisão dos substantivos, não é isso somente. Para você analisar uma oração, você tem dentro dessa oração várias palavras que têm a sua função sozinha, tem a sua classe sozinha. Por exemplo, João foi à feira. João, separado, João apenas, é um substantivo, que é o nome de alguém, logo um substantivo próprio, né? Foi é um verbo. A é uma preposição, porque pertence ao verbo, quem vai a algum lugar. Feira, substantivo simples, é o nome de uma reunião de barracas, né, de algum evento. Então, você tem as palavras soltas. E você tem essas palavras dentro de um contexto, certo? Que aí João passa a ser sujeito dessa oração. Foi à feira, passa a ser predicado dessa oração, certo? Então, a gente tem, dentro de uma frase ou de uma oração, várias classificações. E quando a gente tem o encontro de duas ou mais orações, né? Por isso, orações coordenadas ou subordinadas, quando a gente tem um período misto, por exemplo, a gente tem as duas orações, a coisa começa a se complicar um pouquinho, certo? Então, a gente vai começar a fazer uma análise, uma revisão, uma releitura até dos critérios que envolvem a morfologia e a sintática, os termos essenciais e os termos acessórios de uma oração, para que a gente tenha propriedade para classificar as orações, que, como eu já havia falado, é o ápice da gramática em relação à classificação, ok? Então, vamos dar uma passeada na classe de palavras. Dentro da morfologia, dentro dessa classe, nesse conjunto de classe de palavras, a gente tem o substantivo, a gente tem o artigo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, conjunção, interjeição, preposição, certo? Para as nossas orações, por exemplo, mais importante dentre esses aqui são as conjunções, que elas que vão dar ali a liga, né? E vão determinar que tipo de ligação há nessas frases, nessas orações, ok? Então, para a gente entender as orações, a gente vai primeiro entender as conjunções, ok? Só que para a gente chegar até lá, vamos fazer uma análise geral. No próximo vídeo, a gente vai analisar todos os elementos que compõem essa morfologia, né? Que compõem a classe das palavras. Então, até lá!